Bem, agora nós vamos estudar a terceira característica do ser vivo, que eu já falei para vocês, que é o ciclo de vida. Todo ser vivo apresenta esse ciclo. Que ciclo é esse? O ser vivo ele nasce, o ser vivo cresce, o ser vivo se reproduz e ele morre. Então, todos os seres vivos, eles passam por esse ciclo. Alguns, nem alguns esse ciclo é maior, em outros é menores, né? Alguns insetos, por exemplo, depois que eles chegam à fase adulta, eles só vivem um dia. As bactérias, elas podem também viver somente horas, minutos. E outros seres vivem milhares de anos, como as plantas, por exemplo. As plantas, elas podem viver mais de 1000 anos. Aí no livro de vocês, vocês vão ver um pinheiro que está lá no Colorado, que acreditam-se que ele vive, né, ele existe há 4000 anos, gente. Meu Deus, olha o tempo. Então, as plantas, elas chegam a viver milhares de anos. Então, independente do tempo, é certeza que ele passa por esse ciclo. Todo mundo que nasceu, um dia vai morrer. É uma certeza que todos nós temos. Alguns passam muito tempo, outros passam pouco tempo. Com relação ao ser humano, hoje há um crescimento muito grande na expectativa de vida do ser humano, né? Hoje o ser humano ele vive mais tempo do que antes. A estimativa hoje é de mais de 75 anos, né? Porque hoje o ser humano ele está mais cuidadoso com a alimentação, faz atividade física, com as tecnologias que nós temos, nós evitamos algumas doenças através da vacina, através dos hábitos, né, que nós adquirimos, que vai mudando nosso estilo de vida. Então, o ser humano hoje já tem uma estimativa muito grande de tempo de vida. Ainda não está em primeiro lugar, né? Porque alguns países, como a Itália, como a China, eles têm uma expectativa de vida bem maior, né? Eles chegam a expectativa de vida chega a mais de 85 anos, né? Na Itália, gente, as pessoas com 100 anos, elas vivem muito bem, moram sozinhos. Tem idosos com 100 anos que moram sozinhos, porque lá eles têm um estilo de vida bem diferente, né? Agora, no período da pandemia, não sei se vocês observaram, mas na Itália, né, houve um número muito grande de pessoas que morreram. Por quê? Porque lá a quantidade de idosos é bem maior. E aí, como o vírus, né, o Covid, ele atinge os idosos e acaba levando os idosos, né, a enfraquecer mais, a correr o risco, né, de chegar ao óbito. Então, lá na Itália, nós tivemos esse grande número de pessoas que faleceram devido à quantidade de idosos que nós temos na Itália, que é muito grande. Então, voltando aqui para o nosso assunto, a expectativa de vida no Brasil aumentou muito. Então, meninas, por isso que nós precisamos ter cuidado, né, com os nossos hábitos, com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, porque isso vai interferir muito no nosso ciclo de vida. Então, todo ser vivo tem esse ciclo. Novamente, qual é o ciclo? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Ok? Agora, outra coisa importante para manter esse ciclo, para manter a continuação da espécie, para que o ser humano possa passar, ou qualquer ser vivo possa passar pelo ciclo, ele precisa se reproduzir. Sem reprodução, não há a garantia da continuação da espécie, né? Sem reprodução, a espécie vai se extinguir. Então, a reprodução nos seres vivos, ela pode ser sexuada ou assexuada. Sexuada
é quando há a participação dos dois gametas, gameta masculino e gameta feminino. Então, quando há a união dos dois gametas, forma-se o zigoto, e a partir do zigoto, o embrião, e a partir do embrião, um feto, né? Então, assim também é a perpetuação daquela espécie, né? Daquele ser vivo. Mas também, entre os seres vivos, acontece a reprodução assexuada. Olha o aí, assexuada. O que significa reprodução assexuada? É a reprodução onde não há a presença de gametas. Como que isso acontece, professora? Um ser vivo produz o outro ser vivo da mesma forma. Existem algumas formas, formas mesmo dele se reproduzir, que é através de brotamento, um ser vivo, ele se desprende dele uma parte do seu corpo e aquela parte ela se desenvolve formando um ser igual ao anterior. Então, não houve a participação de gametas, somente a divisão de um ser vivo, que transformou-se em um outro ser vivo. Então, uma das características que nós estudamos foi o ciclo. Gente, no livro de vocês podem dar uma olhada na página 258 e 259, que ele vai mostrar uma sequência, né, do mileiro, da tartaruga, da borboleta monarca, mostrando como esse ciclo aconteceu. Por exemplo, no mileiro, a semente é plantada, é germinada, né? Aí começa a nascer os pés de milho, ele produz espigas, depois ele morre. E as sementes novamente começam o ciclo. Então, é desse jeito que acontece. E aí vocês podem dar uma olhada aí na página e ver esses ciclos que eles colocaram aí. Outra característica dos seres vivos é a resposta a estímulos ambientais. Coloquei como exemplo a dormideira, que ela tem o nome científico de Mimosa pudica. Essa planta, eu não sei se vocês já viram, mas é aquela planta que quando a gente trisca nela, ela se fecha. Ela é chamada de dormideira. Então, ela, ao receber estímulo do ambiente, ela se fecha. Então, todo ser vivo, ele tem essa resposta a estímulo. Então, dependendo de como o ambiente está, eles vão se comportar. Então, os seres vivos são capazes de responder a estímulos do ambiente, interagindo com o meio em que vive. Porque eles estão vivos. Então, como eles estão vivos, eles, de alguma forma, eles têm que interagir com o que está acontecendo ao seu redor, com o que está acontecendo com o ambiente, né? E os estímulos do ambiente são o quê? A variação de temperatura. Ó, interessante, gente, as plantas, se o tempo está muito quente, e ela não está recebendo água suficiente, você pode observar que a folha, ela vai se fechar um pouco. Observem isso em uma planta que você passou 2, 3 dias sem aguá-la, ela não recebeu água. A tendência dela é a folha ir se fechando um pouco. É uma forma que ela tem de preservar o pouco de água que ainda resta nela, até que seja reposta essa água. Com relação à luminosidade, tem plantas que elas se inclinam para a luz. Vocês sabiam disso? Ó, o girassol, por exemplo. O girassol é uma planta que ela está sempre inclinado para a luz. Quando não tem luz, a flor ela gira. Né? Quando ela recebe a luz, ela gira para o sol. Quando está sem luz, ela gira para as flores que estão ao seu redor. Então, é um estímulo também. Pressão, composto químico, alguma substância química, barreira física, né? No caso da dormideira, ela recebeu um estímulo mecânico, alguém triscou nela. Então, ela foi e se fechou. E assim são vários estímulos. O importante nós entendermos é que o ser vivo, ele não está no ambiente alheio ao que acontece no ambiente, mas ele interage com esse ambiente. Ok? Então, hoje nós vimos mais 2 características dos seres vivos, que é o ciclo de vida e a resposta a estímulos do ambiente. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí no grupo,
Vou deixar a atividade do livro para vocês fazerem, né? Respondam, e aí na próxima semana nós vamos fazer a correção, viu? Então, que vocês tenham uma boa tarde e até a nossa próxima aula, onde estaremos novamente juntos. Tchau, meninos.